Fala, meus irmãos, tudo bem? E aí, como é que vai? Estamos aqui para mais uma aula da nossa escola bíblica. E hoje chegamos à lição de número 9. E o assunto da lição é Leva os olhos para os montes, baseado no Salmo 121. O texto áureo diz assim: O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. É o verso 2 do Salmo 121. A verdade prática diz assim: O crente peregrina neste mundo, confiante na providência e no cuidado divino. A nossa leitura bíblica é o Salmo 121, ele possui 8 versículos e nós vamos ler ele todo, tá bom? Na versão NAA, e eu também vou colocar o texto aí na tela para você acompanhar. Vamos ler juntos? Diz assim o texto bíblico: Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que guarda você. É certo que não dormita nem dorme o guarda de Israel. O Senhor é quem guarda você. O Senhor é a sombra à sua direita. De dia não lhe fará mal o sol, nem de noite a lua. O Senhor guardará você de todo mal, guardará a sua alma. O Senhor guardará a sua saída e a sua entrada, desde agora e para sempre. Amém. Glória a Deus. Até aqui a nossa leitura bíblica. A nossa lição de hoje, ela possui 3 objetivos. O primeiro objetivo, identificar autor, título, classificação e peculiaridades do Salmo 121. O segundo objetivo, reconhecer Deus em todos os nossos caminhos. O terceiro objetivo, compreender que Deus é a nossa segurança. Esses são os objetivos da nossa lição. E a nossa lição também está dividida em 3 tópicos. São eles: o primeiro tópico são aspectos gerais, vamos falar aqui sobre autor, título e data. Segundo ponto, classificação. Terceiro ponto, cântico dos degraus. Segundo tópico da nossa lição, qual a saída? Primeiro ponto aqui dentro, dê ordem às montanhas. Segundo ponto aqui dentro, primeiro, Deus. E o terceiro ponto aqui dentro, seja um seguidor de Jesus. Terceiro tópico da nossa lição, segurança em todos os segurança em nossos dias. Primeiro ponto aqui dentro, segurança para andar. Segundo ponto, segurança para descansar. E o terceiro ponto, segurança do maligno. Assim está, então, dividida a nossa lição desses tópicos, tá? Antes de entrar aqui no conteúdo da lição, quero pedir a você que se inscreva em nosso canal, deixe o like nesse vídeo e ao final, não agora, ao final, compartilhe esse vídeo com alguém, tá bom? Copie o link, joga lá no seu Facebook, no grupo da igreja, no WhatsApp, manda para o grupo da família, para os seus amigos, para os irmãos da escola bíblica, enfim, compartilha esse vídeo para que outras pessoas também sejam edificadas e conheçam a palavra de Deus através aqui do nosso canal, tá? Quero lembrá-los que o, o, os links das aulas anteriores, né, estamos na lição número 9, tem os links aqui na descrição desse vídeo das 8 aulas passadas. São 8 com essa 9. E nós estamos aqui para te auxiliar a você compreender mais a respeito da palavra de Deus. E se você é professor ou aluno da escola bíblica, esse aqui é um canal que lhe dá conteúdo da escola bíblica antes da lição no dia de domingo, né? Essa lição vai ser ministrada domingo e aqui com antecedência você tem acesso ao que será ministrado no próximo domingo. Se você não tem e deseja a revista da Escola Bíblica em PDF, comenta aqui embaixo, eu quero a revista e eu posso disponibilizar para você o link para você baixar a revista em PDF. Se você quiser a apresentação dessa lição, você é professor da Escola Bíblica e quer o slide para você ministrar aula na sua igreja, talvez a sua igreja tenha um projetor, tenha um computador, que você queira
ministrar, eu também posso disponibilizar para você o slide dessa aula em PDF. Comenta aqui embaixo também, eu quero o slide, aí eu mando o link para você baixar, tá bom? Quanto custa? Zero, grátis. Só você comentar aqui, pedir e eu mando para você o link para você baixar. Vamos entrar então no conteúdo da lição? Comenta aqui embaixo também. Para a gente conhecer, a gente precisa saber qual é o seu nome, sua cidade e a igreja que você pertence. A única forma de a gente te conhecer é você comentando aqui, né? Então, precisamos do seu comentário aqui, apenas identificando quem você é, tá bom? Existem muitas pessoas que nos assistem aqui que a gente não sabe. Tem algumas que se identificam, né? Tem gente que nos assiste do Japão, olha só, do outro lado, né? Tem gente que nos assiste de São Paulo, do Rio de Janeiro, de Maceió, de Goiás, de Brasília e muita gente. Quero até mandar um abraço aos nossos irmãos aqui, Manauara, de Manaus. Muita gente de Manaus nos assiste. Que Deus abençoe todos vocês. Que Deus abençoe a igreja em Manaus. Vocês são bênção na nossa vida, tá bom? Então vamos lá, iniciando a nossa lição. Introdução diz assim: hoje vamos estudar o Salmo 121. Ele é o Salmo do viajante. Ele faz parte dos 15 salmos que são considerados os cânticos de peregrinação, ou também cânticos dos degraus, né? De acordo com a versão da sua Bíblia, ele vai trazer essa informação. Primeiro tópico da nossa lição, aspectos gerais. E o primeiro ponto, autor, título e data. E esse primeiro ponto nós vamos ver que o Salmo 121 ele é anônimo, não tem aqui a descrição de um autor definido. Muitas pessoas vão atribuir esse salmo a Davi, mas isso não é comprovado, então não temos como afirmar isso. Algumas pessoas atribuem a Davi e dizem até que ele compôs esse salmo logo após a morte do profeta Samuel, conforme 1 Samuel capítulo 25, verso 1. Mas o título em itálico ele nos diz que é o Cântico de Romagem, ou Cântico dos Degraus, né? Ou Cântico Gradual. O que isso significa? Diz respeito ao grupo dos salmos, que são 15, que vai desde o Salmo 120 até o Salmo 134, que os peregrinos cantavam durante a sua viagem para Jerusalém, basicamente durante as 3 festas anuais. Então, grupos de peregrinos, conforme até está descrito em Lucas capítulo 2, verso 44, muitos peregrinos eles saíram de várias localidades em direção a Jerusalém para as festividades anuais. Então eles iam ali para adorar a Deus, para sacrificar ao Senhor. E essa viagem não é como hoje, que as pessoas pegam um carro, uma moto, um avião, um ônibus e vão. Não, naquela época as pessoas viajavam a pé. Se as pessoas tivessem condições, elas tinham uma carroça, mas via de regra era a pé e as suas bagagens colocavam em cima dos animais, do burro, do camelo e cavalo e elas iam então dessa forma. Então a viagem durava vários dias e em meio a essa viagem eles enfrentavam vários perigos. Por isso esses salmos, esse grupo de salmos, eles vão descrever basicamente a vida do crente viajando com a finalidade de chegar à cidade de Jerusalém para ali adorar o nome do Senhor. Tá? Então, segundo ponto aqui é a classificação. O Salmo 21, como vimos, é um salmo de romagem, ou salmo dos degraus, ou salmo do viajante. Sendo assim, essa é a sua principal classificação. Ele é o salmo de peregrinação, que os viajantes louvavam, cantavam e oravam durante a sua peregrinação até chegar em Jerusalém. Ele é classificado como salmo de romagem. O Salmo 121 e os demais, que vai do 120 até o Salmo 134. O terceiro ponto aqui dentro é Cântico dos Degraus. Vamos entender um pouco mais sobre isso. Esses salmos eram cantados pela multidão em peregrinação. Não sabemos exatamente a razão de serem denominados salmos de degraus.
No grupo dos Salmos, do 120 até o Salmo 134, temos uma sequência vitoriosa. Enquanto o Salmo 120, Israel confessa a opressão de viver entre os ímpios, o Salmo 121 retrata a alegria da aproximação dos peregrinos a Jerusalém, sendo o Salmo 122 a expressão da contemplação do templo e a chegada dos viajantes. Pararam os nossos pés junto às portas, ó Jerusalém. Isso descreve o Salmo 121, verso 2. É um maravilhoso cântico de adoração pela alegria e oportunidade de estar na casa do Senhor. Então, se você ler essa sequência dos salmos das que descrevem as peregrinações, você vai identificar que eles narram a viagem, eles narram os perigos, eles narram os medos, as angústias que as viagens, a peregrinação proporcionava a eles. Então, esses salmos vão descrever isso. E, de uma linguagem figurada, o que nós podemos absorver disso? Assim como os peregrinos, eles moravam numa região longe e se deslocavam para chegar até a Jerusalém e ali adorar o Senhor, a nossa vida ela pode ser comparada a isso também, né? Como se a nossa vida cotidiana fosse viver longe da cidade santa, que nessa figura seria o céu, e estamos no caminho, na peregrinação. Todos nós, todos os crentes, estão caminhando para chegar na cidade santa. Um dia vamos chegar, uns chegam na frente, outros chegam atrás, mas a nossa, a nossa, nosso objetivo é esse, é chegar na cidade santa. Então, podemos usar dessa figura de linguagem para extrair lições para a nossa vida, porque vivemos em perigo, vivemos lutando contra nós mesmos, contra as influências malignas, contra as forças do mal. Então, os salmistas eles vão retratar coisas do cotidiano deles que se muito facilmente podem ser aplicadas aos nossos à nossa vida, ao nosso cotidiano, às situações e circunstâncias que passamos no dia a dia. Então, podemos sim aplicar tudo isso à nossa vida. Aqui nós vamos ver o segundo tópico da lição, qual a saída? E a partir de então vamos entrar propriamente no conteúdo das Escrituras, daquilo que o Salmo diz. O verso que baseia esse ponto é o ponto "dê ordens às montanhas", é o verso 1. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? É uma afirmação em seguida de um questionamento, de uma interrogação. Olha só, o Salmo 121 começa com uma indagação contemplativa. Eleva os olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? Não retrata propriamente uma visão que os peregrinos tinham com a aproximação de Jerusalém. Israel não possui montanhas no sentido estrito, apenas montes, sendo o Tabor 560 metros de altura e o Gerizim 860 metros mais ou menos de altura. Esses montes contemplados pelo salmista também podem significar os lugares altos referidos na Bíblia, espaços de cultos idólatras, conforme Levítico 26 e Isaías capítulo 16. Então, esse comentário, eleva os olhos para os montes, é a visão que os peregrinos possuíam, mas também se aplica a nós, quando olhamos para o cenário onde nós estamos, né? E o que isso se refere? Se refere a muitas coisas, mas vamos mencionar duas aqui. A primeira pode se significar a idolatria da nação naquela época. Como nós vimos aqui no comentário, esses montes eles eram usados para fazer culto idólatra. Ali sacrifícios a deuses pagãos. E o peregrino, ao passar por ali, ele contemplava essas coisas. E isso, para muitas pessoas, é uma influência. E hoje não é diferente. Nós vivemos em um mundo que a cultura mundana, a cultura global, ela direciona a humanidade
para esse sacrifício, direciona a humanidade para esse culto pagão. A música, as vestes, a roupa, né? Os alimentos. O mundo ele segue uma agenda que conduz a pessoa à adoração, aquilo que é pagão, aquilo que é fútil, aquilo que, é, que não é importante. A agenda mundana ela conduz a humanidade para esse lado. Tudo aquilo que é contra a, a palavra de Deus e contra Deus é o que o mundo ele ama, é o que o mundo prega, é o que o mundo valoriza. E, consequentemente, nós estamos caminhando, né, na contramão disso. E, ao caminhar para Jerusalém, o peregrino ele se deparava com vários tipos de cultos pagãos. E isso era uma influência negativa, mas aquele que está com os olhos focados em Deus, na sua palavra, em obedecer a Deus e seguir a Deus, ele consegue passar por isso sem ser dominado, sem ser influenciado. E nós precisamos absorver as lições que esses peregrinos eles retratam nesses salmos. E não podemos esquecer que eles têm um objetivo, que é chegar a Jerusalém, para ali cultuar e adorar um único Deus verdadeiro. Então aqui, qual a saída? É o tópico, esse segundo tópico. E o primeiro é dê ordens às montanhas. Aqui o salmista, ele entende que Deus ele estabeleceu os montes, os vales, ele é o criador. E os montes, eles, embora tragam a idolatria, tragam o culto pagão, mas o nosso socorro não vem disso. O nosso socorro vem do Senhor. E é o que o salmista ele diz. Ele pergunta e ele mesmo responde. Então, o nosso socorro vem de Deus. O segundo ponto aqui dentro é, primeiro, Deus. O verso de número 12. O meu socorro vem do Senhor que fez o céu e a terra. A moderna tecnologia pode nos oferecer uma ajuda rápida. No entanto, no Brasil aqui, o SAMU é um grande auxílio. Certamente, boas condições financeiras permitem acesso a bons médicos e hospitais de ponta. Apesar de tudo, carentes ou não, devemos considerar que o nosso socorro infalível e presente vem do Senhor. Aqui o comentarista ele vai contrastar, ele vai trazer um contraste da tecnologia, de coisas acessíveis e coisas materiais que podem nos auxiliar, que podem nos ajudar, que podem nos socorrer, são ferramentas válidas, mas não podemos esquecer que o nosso principal e verdadeiro socorro vem de Deus. E, inclusive, essas coisas, essas ferramentas, esses recursos, podemos considerar também que são bênçãos de Deus para a nossa vida, que é algo de Deus para nós. Tá? Então, não ignore essas coisas, não ignore os recursos naturais que temos, tenha fé que Deus está ao seu lado e Ele é o seu recurso maior, principal. É Ele quem nos socorre nos momentos de mais aflição, de dificuldade, em que não temos a quem recorrer. É claro que tudo isso é válido, é importante, é bom, mas o Senhor é Ele quem nos guarda, é Ele quem nos guia, é Ele quem nos protege e é Ele sim quem está ao nosso lado sempre. Ainda que você tenha esses recursos, eles são válidos, são bons, mas se você não tiver ou se eles falharem, saiba que Deus ele não falha e ele está sempre ao nosso lado. Terceiro ponto aqui dentro, seja um seguidor de Jesus. Verso 3. Não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. Não pensemos que o simples fato de sermos membros da igreja nos confere prerrogativa para dar ordens aos mundos, tanto espiritual como natural. Sobre isso, a palavra cita uma triste experiência
em Atos capítulo 19. Todo o sucesso da nossa jornada neste mundo pressupõe a presença de Jesus diariamente conosco e trata-se de um relacionamento com Ele que excede a participação na congregação. Então, aqui vamos falar algo a respeito do, do congregar. Os peregrinos eles viajavam dias, algumas semanas, para ter a oportunidade de estar no templo e ali cultuar e servir a Deus. Na nossa realidade, nós é muito diferente. Nós temos uma facilidade imensa. Tem gente que pode ir todos os dias para a igreja andando, a pé, porque mora perto. E essa facilidade, ela é algo que precisa ser valorizado. Muitas pessoas não vão ao culto por motivos banais, e isso não é certo. Nós precisamos valorizar a importância que temos. Por que eu digo isso? O ponto que lemos aqui fala a respeito de provisão de Deus no decorrer da caminhada, na jornada, que demorava muitos dias, enfrentando vários perigos, terreno de vários aspectos, terreno pedregoso, terreno com mata, terreno com perigos de animais peçonhentos, passavam dias andando no sol, noites mal dormidas, então enfrentando vários obstáculos. Por isso esse verso diz: ele não permitirá que o teu pé vacile. Então nós temos hoje uma facilidade muito grande de poder congregar, de estar no templo, de cultuar e servir a Deus, que eles não tinham. Então nós precisamos valorizar isso. E ser um seguidor de Jesus é servir a Deus não somente no templo, mas também em vários outros lugares, aonde você estiver. Ser seguidor de Jesus abrange muito mais do que apenas 2 horas de culto dentro do templo, mas envolve ter uma vida que está comprometida com o reino de Deus. Hoje nós vemos com o avanço da tecnologia e as mídias sociais, muita gente seguindo todo tipo de pessoa, né? Artista, cantor, político, jornalista. Existem várias influências. E essas pessoas, muitas vezes, são idolatradas, são copiadas, seu jeito de falar, seu modo de viver, de se vestir, enfim. E por que as pessoas copiam isso? Porque o ser humano ele é carente de referência. E nós precisamos valorizar a maior de todas as referências. Jesus veio para nos ensinar tudo e nós devemos seguir e ser como ele foi. Por isso esse ponto, seja um seguidor de Jesus. A pergunta que você deve se fazer é: o que Jesus faria nessa situação? Então você vai com certeza encontrar uma resposta coerente de acordo com a palavra de Deus. Indo aqui para o final, segurança em nossos dias. O primeiro ponto aqui é segurança para andar. Ele não permitirá que os seus pés vacilem, não dormitará aquele que te guarda, é certo que não dormita, nem dorme o guarda de Israel. Como a gente viu, conforme o peregrino ia na sua jornada, ele enfrentava e via várias coisas, como culto pagão, como sacrifícios a ídolos, a imagens, e tudo isso são influências negativas. No mundo de hoje, o crente ele enfrenta também várias influências, como vários prazeres imediatos e que são ilícitos, drogas, bebidas, né, o cigarro, músicas que não edificam, que trazem letras que falam de coisas banais, né, até imorais. Então, tudo isso são influências, roupas que não se encaixam, que não se adequam a um viver cristão. Então, todas essas influências estão no mundo, e como a gente já falou, tudo isso aponta para um culto pagão, aponta para uma adoração pagã e para uma vida vã, que vai no sentido oposto do que o crente pensa, do que o crente acredita e do que o crente segue. Então, nós precisamos estar seguros em nosso caminhar.
o nosso caminhar precisa ser guardado. E aquele que nos guarda é Deus. Aquele que nos guarda é o nosso Senhor. Por isso aqui, segurança para andar. Segundo ponto aqui, segurança para descansar. Se referindo à viagem do peregrino, durante o dia ele caminhava enfrentando os obstáculos ali, né? Mas durante a noite ele precisava descansar. E como ele faria isso, né? Ele precisava encontrar ali, fazer um abrigo para ele dormir à noite. E à noite nós podemos perceber que durante o dia ele enfrentava obstáculos de ladrões, de terreno ruim de caminhar, circunstâncias da jornada, mas à noite ele precisava também ter um abrigo dos animais que caçavam à noite, né? Perigos de animais, de lobos, de leões, né? É, animais que rastejam, serpentes, escorpiões, vários perigos. E até mesmo de ladrões também, assaltantes. Então, tudo isso, eles precisavam de segurança e a confiança vinha, eles confiavam em Deus para poder se manter seguro. Então, nós também precisamos crer que Deus é aquele que nos guarda e que o crente ele consegue dormir, descansar, sabendo que Deus ele o protege. É claro que nós precisamos fazer o que está ao nosso alcance, mas tem um salmo que diz: se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Então, nós cremos que Deus está do nosso lado, está nos guardando, mas também nós vamos vigiar, nós vamos nos guardar, nós vamos evitar caminhos tortuosos, coisas que não estão de acordo com a palavra de Deus. Então, aqui o salmista ele encontra em Deus segurança para descansar. E o último ponto aqui é segurança contra o maligno. Segurança contra o maligno. É o verso 7 e 8. O Senhor te guardará de todo o mal, guardará a tua alma. O Senhor guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre. Se nós já falamos de perigos materiais, né, perigos da jornada, nós também devemos levar em consideração os perigos espirituais, e esses são até mais graves, mas ainda perigosos. E nós, como crentes, nós devemos entender que o inimigo das nossas almas, ele conhece as nossas fragilidades, as nossas fraquezas, ele conhece as nossas os nossos medos, as nossas angústias. Ele sabe de todas as coisas que nós já passamos. Então, só Deus pode nos guardar. E nós precisamos fazer a nossa parte, que é vigiar. Nós devemos estar vigilantes e atuantes contra toda espécie de mal que o inimigo possa proporcionar a nós. Então, em Efésios, capítulo 6, nós vamos aprender sobre a armadura de Deus, que nós devemos usar a armadura do Senhor. E com ela nós vamos resistir no dia mau, resistir às astutas ciladas do inimigo. Então nós, com sabedoria, com o poder de Deus, com a armadura de Deus, podemos vencer e nos manter seguro de tudo isso. Mas fora isso, esses recursos que estão à nossa disposição, nós temos que crer em Deus, que é o Senhor que nos guarda. Muitas vezes passamos por situações e Deus permite que isso aconteça. Qual é o nosso papel? Confiar sempre em Deus, de que Ele está no controle de todas as coisas e que, se Ele permite que isso ou aquilo aconteça, é porque Ele tem um propósito por detrás de tudo isso. Qual é o nosso papel? Continuar confiando em Deus e procurar entender qual a lição, o que Deus quer nos ensinar através de tal provação. A aplicação pessoal diz assim: em meio ao caos e à insegurança, sejamos confiantes de que Deus zela pela nossa segurança e nos livra de todo mal. Amém? Aqui nós encerramos a nossa lição. Agora comenta aqui embaixo, responde o questionário da nossa lição. São 3 perguntas. Primeira pergunta: a que se refere a expressão do título O Salmo 121, Cânticos de Degraus? Segunda pergunta: segundo a lição, a reflexão do Salmo 121 previne o crente de que estilo de vida?
E terceira pergunta, quais momentos simbólicos destacam o compromisso de Deus em nos guardar? Deixe sua resposta aqui nos comentários. Muito obrigado por estudar conosco. Deus te abençoe e até a próxima aula.